Gente, então aqui, ó, corrigindo a última, corrigindo aqui a última parte da tarefa com vocês. Cadê? Deixa eu encontrar. Achei. Pietro. Gente, só um minutinho que eu vou mutar meu microfone aqui para falar com o menino aqui, dar uma pequena bronca. Ela falando, não pode fazer isso. É tudo igual, né? É porque agora eu tô gravando. Pensa sair a bronca aqui no meio da. Na outra aula saiu. Sabe o que aconteceu? Na primeira aula minha internet caiu. E aí eu comecei a usar a internet do meu celular. E de repente a aula cai. Eles vieram aqui, roubaram meu celular e fugiram. Foram pra longe. Aí eu, e eu dando aula. Nossa, eu só pensei, mas quando eu vi, eu tava gravando lá em cima. Ai, Jesus, é as coisas. Esses dias também eu tô aqui dando aula, a Mariana chega, derruba um copo, o copo quebra. Não sei nem se foi com você. De repente, nossa, virou. Os meninos até assustaram. É cada videocacetada nessas aulas Do online, nada, né? meu irmão pega o meu celular, eu fico, meu Deus, roubaram meu celular. Teve um também que acho que o irmão pegou o celular e começou a rabiscar a tela inteira e a professora brigando. Nossa. Tava comentando esses dias lá no grupo dos professores. Gente, então vamos corrigir aqui, ó. Número 5. Como a gente tem um tempo agora, né? Vamos ler o exercício aqui. Ó. Reginaldo realizou um hemograma a pedido do seu médico. Responda as questões baseando-se no resultado do exame. Hemograma, gente, é aquele exame clássico, né? Que acho que todos vocês já devem ter feito algum dia na vida. Aquele lá do sangue normal. Mas no médico retira o sangue, esse é o hemograma, tá? E aí ele consegue olhar a quantidade de hemácias, leucócitos, plaquetas e analisar. Porque assim, no geral, se a sua saúde não tá legal, o seu sangue vai contar. Se tem uma infecção, ocorre um aumento nos leucócitos. Se você tá com dengue, por exemplo, aumenta as plaquetas. O médico vai saber, às vezes, quando tem um número de plaquetas aumentadas. Se você tá com a anemia, você pode estar com uma diminuição no número de hemácias. Então, assim, o sangue ele conta muito da nossa vida, assim como a urina também. Por isso que geralmente o médico pede tanto o hemograma, que é o exame de sangue, quanto o exame de urina. Porque na urina a gente libera tudo que o nosso corpo não está querendo. Então, às vezes, dependendo da quantidade de secreção, de excretas que tem na urina, a gente consegue descobrir algumas coisas também do seu corpo. Então, vamos lá. Os resultados desse hemograma estão de acordo com os valores referenciais? Então, o valor referencial é isso aqui. Isso aqui é que uma pessoa dita saudável deveria ter em unidades, nessas unidades de medidas aqui, né? Em mililitros, em mililitros. Então, vamos lá. O resultado desse hemograma está de acordo com os valores da referência? O que vocês acham, gente? Tá a resposta aqui, mas vamos comentar, né? Não, né? Por quê, gente? Porque o número de plaquetas, ó, está abaixo dos valores de referência. Quem lembra para que servem as plaquetas no sangue da pessoa? É pra aquela regenerar aquela ferida lá, acho que tem nada a ver, né? Não, é pra quando for coagular precisar coagular alguma coisa. Coagular o sangue. Menino, os glóbulos brancos que fazem mesmo. isso, né? Que é fazer aquela casquinha. Vocês são lá, espertos. Olha aí que legal. Isso mesmo, as plaquetas atuam na coagulação sanguínea. Então, essa pessoa aqui, ó, aí tem até a pergunta, olha que legal. Se o Reginaldo sofresse um ferimento, ó, ele tá com um número de plaquetas menor. O valor referencial é 150 a 400 mil plaquetas por mililitro. Ele tem 98, né? Então, o que acontece? Ele tem uma quantidade menor. Se o Reginaldo sofreu um ferimento com rompimento de um vaso sanguíneo, o que pode acontecer com o Reginaldo, gente? Ele poderia... A coagulação podia ser Tia. afetada. Isso. Ele poderia... Quer falar? Pode falar. Não, pode deixar. Gente, se Reginaldo ele tivesse um ferimento com esse número de plaquetas, ele poderia sangrar até morrer, porque as plaquetas, até o colega falou também, elas atuam coagulando o sangue quando você tem um ferimento, né? Então, ele dependendo, lógico, dependendo da lesão. Se fosse um cortinho pequeno, é óbvio que um corte pequeno ninguém vai morrer de hemorragia. Mas se ele sofresse um acidente, por exemplo, e tivesse com esse número de plaquetas e tivesse uma lesão profunda, com certeza ele poderia sangrar até morrer, porque o sangue dele não ia coagular, o médico não conseguiria estancar esse sangue. Sim? Quando você tem o vaso sanguíneo, ele rompe, tipo um vaso sanguíneo importante, a aorta. Não tem como dar o espasmo, né? Espasmo muscular. Não. Não tem como?
Você pode perguntar, por favor, de novo, que eu fui falar com o menino aqui. Faz a Não, pergunta. tô falando. Ah, Quando você rompe uma veia importante, tipo a aorta, não tem aham. como dar um espasmo muscular Como assim, espasmo muscular? Não tô entendendo. para fechar para meio que contrair o vaso sanguíneo, Ah, para você não fala sangrar. estancar, fechar. Gente, igual eu disse, ó, por exemplo, se a pessoa tem um corte numa aorta, numa veia altamente irrigada, a primeira coisa que tem que fazer é tentar drenar esse sangue, estancar. Então ele vai colocar alguma coisa ali só que às vezes a lesão é grande e não vai conseguir. Então assim, a ideia é essa, é fechar, é estancar, mas dependendo da lesão, gente, não extravasa mesmo e aí, infelizmente, a pessoa pode ir a óbito. Aí depende da lesão, tudo depende. Tipo, uma aorta é quase impossível, né? Estancar o sangue que vai estar e vai indo de uma aorta. Complicado. Vamos lá. Leia as frases abaixo sobre os tipos de sangue do ABO e corrija se necessário. O sangue do tipo O é receptor universal e não apresenta anticorpos contra antígenos A e B, tá certo? Vamos corrigir, ó. Errado. O sangue do tipo O Errado. do Ele é universal. doador. E apresenta anticorpos, né? Que tá falando que ele não apresenta. Ele Mas é um a apresenta menos. anticorpos contra antígenos A e B. Por isso que ele é o doador, né? O sangue do tipo AB é considerado doador universal, pois não apresenta antígenos A e B em suas hemácias? Não. Não. Alguém quer corrigir ela? Pode ler aqui. Não, O sangue porque do o tipo AB, ele é um receptor universal, porque ele não vai ter o antígeno A e nem o B. Muito bem, o AB é doador, desculpa, o AB é receptor universal, não doador, como a questão afirma aqui. O sangue do tipo A apresenta antígeno A e anticorpo AB? Não, o Não, sangue do é o tipo... B. Isso, Não. anti-B. Opa, peraí. Só um Ah, minutinho. não. Tem alguém ouvindo aqueles gatinhos lá cantar Ah, dentro. não. Tá escutando, ó? Ah, tá. É aí na sua casa, tia? É, Mariana, abaixa da TV, por favor, filha. Ih, meu irmão O também sangue gosta do de tipo Faltou assistir. pôr minha AB... Kátia agora. O sangue do tipo AB apresenta antígenos A e B do plasma e não apresenta anticorpos nas hemácias? Errado. O sangue do tipo AB apresenta os antígenos A e B nas hemácias e não apresenta anticorpos no plasma e não nas hemácias, né? O sangue do tipo B apresenta anticorpos anti-A e anti-O. O sangue do tipo B apresenta anticorpos apenas do tipo anti-A, Ah, ok? Então, quem fez acertou? tá falando corrija se necessário, mas não, todas estavam erradas. Isso, todos estavam necessitando de correção, né? E para É. finalizar aqui, essa última página aqui. A hipertensão arterial é uma doença que pode acompanhar o indivíduo desde a infância. Um dos principais fatores de risco da doença é a obesidade. Além disso, a deposição de gorduras nas artérias e a alta frequência cardíaca são sinais de um possível quadro de hipertensão arterial. O que é hipertensão arterial? A hipertensão... Peraí, que a gente tem alguém querendo entrar. A hipertensão arterial, gente, ocorre quando há pressão nas artérias, tá? Quando ocorre a pressão nos nossos vasos sanguíneos. E, em média, os valores referenciais de sístole e diástole são, que é a pressão que vai acontecer dentro do nosso sistema circulatório, entre 12 e entre 120 e 80, né? Por isso que a gente fala, pressão 12 por 8. Geralmente uma pressão arterial normal. Pode, às vezes, a pessoa ter um pouco menos, a gente chama de pressão baixa, ou às vezes a pessoa pode ter uma hipertensão, que é a pressão alta, tá? Mas, assim, esses números variam. Então, a pessoa pode ter 11 por 7, ou 13 por 9, mas, assim, o ideal seria essa pressão normal, dita pressão arterial normal, tá? O que é a frequência cardíaca? É a quantidade, a frequência, né, dos nossos batimentos. Em geral, uma pessoa, quando ela está em repouso, esses batimentos ficam ali entre 60, assim, hoje a gente tem aqueles relógios, né, que conseguem medir a nossa frequência cardíaca. Então, você coloca lá, você está em repouso, vai ali 60, 60 e pouco. Aí, se você começa a correr, aí vai aumentando, né, 100, 120.
Em geral, é de 60 a 100 a pessoa ali em repouso. Aumentou de 100 é porque a pessoa está fazendo algum exercício físico, aí a gente começa a consumir mais oxigênio e, consequentemente, a pressão aumenta dentro dos nossos vasos sanguíneos e a frequência cardíaca, é tudo em cadeia, né? Aumento da oxigenação, aumento dos batimentos cardíacos, aumento da frequência cardíaca. Se a gente volta ao normal, os batimentos tendem a voltar ao normal também. Cite atitudes que auxiliam na prevenção contra doenças que afetam o sistema circulatório. Gente, existem várias doenças que podem acometer nosso sistema circulatório, como a pressão alta. Por exemplo, quem tem pressão alta tem que evitar o consumo de alimentos ricos em sal, em substâncias, como eu falo assim, por exemplo, alimentos industrializados, tem que tentar manter uma alimentação mais saudável, praticar atividade física, né? Regularmente, porque conforme você pratica atividade física, você coloca seu coração para trabalhar e ele então aumenta a sua vascularização, aumenta o nível de frequência cardíaca e fica mais adaptado. Então, por exemplo, quem não faz atividade física, se você, por exemplo, na quarentena, está em casa esses quase 3 meses, né, e não tem praticado atividade física, quando você voltar, você vai perceber uma dificuldade, até o seu corpo entrar no ritmo, mas é muito importante, mesmo em casa, vocês têm que tentar manter, pelo menos dar uma voltinha ali na rua, né, com segurança, ou dentro de casa mesmo. Às vezes pega um vídeo no YouTube, é cheio de tutorial de exercício, né? Pega um lá confiável e faça pelo menos um. Às vezes até os professores de educação física estão passando para vocês também, né, gente? Alguns exercícios para vocês fazerem em casa. Então, é isso. Resumindo, a pessoa tem que evitar alimentos gordurosos, alimentos ricos em sal, alimentos industrializados, tem que tentar praticar atividade física e manter o nível de colesterol, glicerol e triglicerídeos estável. E evitar, como usar substâncias tóxicas, que fala para não fumar também, né? Na 2, o esquema abaixo apresenta o transporte de uma substância essencial para a manutenção dos tecidos. No entanto, esse esquema está incompleto. Aí aqui, gente, só para você colocar setinhas, insira as setas nas que estão faltando. Aí aqui tem as rosinhas, ó. Então, capilar para tecido. A de vocês está faltando qual? Porque o meu já é completo, de coração para artéria, tá? Só as setinhas que vão justificar o transporte do sangue dentro do coração. Lembrando que para aprender isso aqui, gente, o legal é você ter um ponto de partida, né? Quando você cria um ponto de partida na sua cabeça, igual eu falei com vocês, tenta focar às vezes na chegada do sangue no coração. Então, o sangue chega ali nas veias, veia cava superior e veia cava inferior, aí ele vai para o átrio direito, átrio esquerdo, depois vai lá para o coração, do coração volta para átrios e ventrículos, e dali ele vai sair. Então, você tem que ter um ponto de partida. A partir daí fica fácil para você. Tá? Só isso, gente. Então, essa é a última questão, ok? Alguma dúvida, okay. Pergunta? Falem agora. Só para finalizar aqui, então, gente, na aula, se a gente tiver aula semana que vem, eu vou fazer com vocês uma revisão e durante essa semana eu vou estar colocando um vídeo lá na plataforma explicando certinho um roteiro do que eu vou estar cobrando na provinha de vocês, tá bom? E é isso. Tá bom. E para essa semana, sistema circulatório, eu já gravei a aula do sistema circulatório, tá lá na plataforma. Assistam a aula e semana que vem a gente conversa. Alguém quer perguntar? Só queria falar uma coisa, tia. Uma coisa só. Pode falar, Matheus. Respiração automática desligada. Ah, tá. Respiração automática desligada. Deus me livre, faz isso não. Gente, então é isso. Beijo. Não quiser conversa. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Tudo. Olha, o Kakashi é brasileiro. Tchau, galerinha.